Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos meditar em 2 Reis, capítulo de número 5, os versículos de 1 a 4, que tratam da cura da lepra de Naamã. Naamã é curado de lepra. E o texto já vai explicar como isto aconteceu. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim, falou a jovem que é da terra de Israel. Aqueles que ainda não conhecem a história sabem que depois disso, Naamã, acreditando nas palavras da menina, ele acabou vindo para Samaria e foi curado de sua lepra. Todo o texto do capítulo de número 5 vai contar essa história, você pode ler tranquilamente depois todo o seu conteúdo. O que eu quero tratar é, nesses últimos dias, como talvez em nenhum daqueles que já passamos, experimentamos, nunca houvera tanta oportunidade de conversarmos entre nós. Apesar de estarmos afastados, e talvez por conta desse afastamento, há uma necessidade de comunicação e de conversas que mantemos através das redes sociais. Então conversamos em vários grupos, com várias pessoas, pesquisamos e acabamos por também nos envolver com pessoas de muitos lugares, e a nossa comunicação como igreja acaba sendo uma grande oportunidade. Oportunidade para quê? Para que possamos transmitir as verdades do Evangelho de Deus. Nós somos a igreja, apesar de não estarmos nos reunindo coletivamente, continuamos sendo o corpo de Cristo. E esta pregação, como diz os evangelhos e as cartas de Paulo, ela deve ser a tempo e a fora de tempo. Em toda e qualquer circunstância, muito mais agora que estamos tendo esta oportunidade, situações em que nos encontramos por áudio, por vídeo, por participações em grupo, e então deveríamos responder, desvendando o mistério de Cristo, responder a cada um com palavra agradável e temperada com sal, como disse Paulo, a todos aqueles que nos perguntarem sobre estas verdades. Porque somente nós, os crentes, é que temos o privilégio de manifestar ao mundo o poder, a glória, a majestade, a soberania, o amor, a misericórdia do Senhor, nosso Deus vivo. Fazendo tudo isso, é claro, para a sua glória e para a sua exaltação. Indo onde estivermos, trabalhando fora ou não, no isolamento ou não, vivendo, nos comunicando, é necessário pregar este Evangelho. Ninguém vai poder determinar aonde e em quem o Espírito Santo vai atuar. Mas é claro, devemos ser como bons semeadores, e é preciso semear a boa semente. O Senhor soberano, em sua soberana vontade, vai germinar. À medida que semearmos, estabelecemos limites para o pacto da graça, limites de atuação para o Espírito do Senhor, que vai poder regenerar aqueles que estão pré-ordenados para fazerem parte da igreja e da vida eterna com Cristo. Os métodos, irmãos, que cada um quiser utilizar, fica a critério de cada um, mas a pregação deve ser regida por algumas características estabelecidas pelo próprio Deus. Não vamos estabelecer doutrinas de uma narração histórica, mas podemos sim aprender como deve ser a nossa pregação, tal como esta menina aqui pregou. O texto vai nos trazer várias indicações sobre ela. Não diz exatamente o seu nome, se foi aprisionada, aliás, o texto não traz muitas indicações sobre ela, não diz seu nome, se foi aprisionada, separada de seus pais, se ainda tinha estes pais, também não fala de sua classe social em Israel, não conta absolutamente nada. É um daqueles anunciadores anônimos, porque na verdade precisamos ser, sim, anunciadores anônimos,
porque importa é o evangelho ser pregado, não importando quem é que o faz, quem é que prega, de qual maneira ou como tem pregado. Mas é o seu procedimento, o procedimento que ela tem que vai então determinar as lições que nós podemos aprender para pregarmos o evangelho de uma maneira mais acertada. Então, olhando para esse texto, uma proposição que eu gostaria de estabelecer é: devemos pregar o evangelho do Senhor com amor, com conhecimento e com convicção. Ela fez assim, e através da sua pregação, o Espírito Santo alcançou Naamã e com certeza muitos outros de sua casa naquela terra distante lá na Síria. Vamos então ver em primeiro lugar como que devemos pregar com amor. Devemos fazê-lo movidos pelo mesmo sentimento que Deus tem e teve por nós. Quando enviou seu único filho, quando Cristo demonstrou todo esse amor em plena submissão e se entregou sua vida naquela cruz, esta foi uma das maiores demonstrações de amor a cada um de nós. E no caso então dessa pequena, o seu amor se faz notório, porque na verdade ela tinha todos os motivos do mundo para desejar o mal para aqueles que a mantinham como escrava, como prisioneira. Ela estava lá numa terra distante, povo diferente, longe de amigos, parentes, vivendo como esta escrava. Ela não representa apenas o inimigo daquele povo, ela representa o inimigo vencido. Portanto, deveria experimentar também, acrescido a isto, a toda esta calamidade de sua vida, o desprezo de todos. Mas com toda a certeza, não foi assim que aprendeu. E seu amor, por certo, não se fazia presente em alguns momentos. E, na verdade, o tempo todo, não em apenas momentos estanques, mas ela sempre estava preocupada com as pessoas que a cercavam. Então, ela não era daquele tipo que amava e de repente retomava seu espírito, assumia um espírito de hostilidade para com aqueles que ela classificava ou não como amigos ou inimigos. Hoje, apesar de não sermos escravos em terras distantes, de não termos sido tirados do nosso convívio com amigos e parentes, parece que estamos sendo treinados a desenvolver um sentimento de hostilidade que nos impede de amar ao próximo, ou aos próximos, aqueles que de nós se aproximam. Estamos sempre armados, irmãos, na defensiva, prontos para o ataque. Somos muito mais tempo hostis do que amorosos. Nos reservamos, é claro, o direito de classificar pessoas. Chegamos ao ponto de estabelecer, inconscientemente, mas assim fazemos, de estabelecer quais deveriam ser salvos ou não. Lamentavelmente fazemos isto, bem diferente daquela garota que tinha reais razões para fazer isto. A preocupação com o seu Senhor demonstrou toda a sua empatia, toda a sua identificação com os problemas que aquele homem enfrentava dentro e fora de sua casa. Ele era um homem de posição, mas ele tinha uma doença que o afastava, que o causava a ele um isolamento, um afastamento social. Suas palavras, então, foram de compaixão, dirigidas à esposa de Naamã, que também, por certo, sofria com a enfermidade de seu esposo. Nós não vamos, irmãos, poder pregar e viver a prática deste evangelho se o nosso coração estiver cheio de hostilidade, de sentimentos classificatórios, pois a boca fala do que o coração está cheio. E a menina falou e deixou transparecer todo o seu amor por aquele que a escravizava. Em segundo lugar, além do amor, devemos pregar com conhecimento. Quando ela se preocupa, ela apresenta soluções. Ela diz exatamente assim: tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Sua fala revela que ela sabe quem é o profeta, o local que ele está, o que ele pode fazer e o que ele certamente faria se o seu senhor Naamã estivesse lá. Sua fala revela toda esta confiança em alguém que, por certo, ela conhecia muito bem, ou pelo menos ouviu falar e sabia de quem estava falando. Eu não sei se ela o conhecia ou chegou a conhecê-lo pessoalmente, ou então acompanhou de perto os milagres que o profeta realizou. A gente não tem ideia disso, mas a verdade é que ela tinha
conhecimento daquilo que estava conversando e falando. Mesmo ainda sendo de pouca idade, com toda certeza que Eliseu era o profeta de Deus. Aquilo que ele estava realizando, ele podia fazer no nome do Senhor, para a honra do Senhor. Poderia restabelecer a saúde de Naamã. E ela, sendo de Israel, aprendeu também a servir a este mesmo Deus a quem Eliseu servia. Alguém poderia pensar, ou poderia dizer, que ela não conhecia muito desse Deus vivo, mas é aqui que vai se destacar a qualidade do conhecimento e não a quantidade de conhecimento. Aqui reside toda a diferença. O pouco que talvez ela pudesse conhecer se revela suficiente e eficiente quando bem aplicado, na medida certa e na ocasião oportuna. É exatamente isso que nós precisamos. Não há necessidade, se conhecermos melhor, mas não há necessidade e não vamos ficar tolhidos porque não conhecemos profundamente teologia sobre certos assuntos de maneira aprofundada, mas devemos saber que o Senhor tem se revelado a todos nós, a cada um de nós, de maneira suficiente e eficiente para que na ocasião oportuna, na medida certa e adequada, possamos revelar toda a graça que o Senhor tem. Esse conhecimento, ele não pode ser apenas teórico, ele precisa ser experimental. Trata-se de ter experimentado, vivido, observado, convivido com este poder. Talvez o crente se sinta um pouco diminuído ou até rebaixado quando vai falar do poder e do amor de Deus, mas se ele sabe reconhecer a oportunidade que o Senhor lhe oferece, então com toda certeza este mesmo Deus vai lhe dar autoridade e ele vai falar em nome do Senhor, como fez esta menina. Agora, vamos imaginar nós todos, se aliado a esta capacidade de aproveitar oportunidades, o cristão ainda tenha um embasado bíblico aprofundado, certamente vai resultar em grande honra e glória para o Senhor. Essa pequena serva do Senhor, o que tudo indica, tinha essas características essenciais a esta pregação bíblica. Amor, que lhe movia interessada em apresentar a solução de Deus aos homens. E também o conhecimento do poder de Deus, que acabou por convencer o seu Senhor a buscar esta solução. Bem, mas além do amor e do conhecimento, havia uma terceira característica, um terceiro ingrediente essencial em seu testemunho. Convicção. Devemos, como ela também fez, pregar com convicção. Eu acho que foi exatamente essa convicção com que ela falava que levou primeiro a sua esposa a depositar confiança, a acreditar em suas palavras, e depois, transmitidas a Naamã, também aconteceu isto. Veja o verso de número 4. Assim foi Naamã e disse ao seu rei, ao seu senhor. Naamã, quando foi pedir ao rei a permissão para ir até Israel, ele já estava convencido que havia sim uma possibilidade muito grande de ser restaurado de sua lepra lá naquela terra. E se nós atentarmos, para o texto, nós vamos ver que até o rei estava convencido desta possibilidade. O versículo 5 diz assim: respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. O rei também apoiou toda a certeza que ele tinha, baseado na convicção do testemunho daquela menina. A fé alimentada, ela é fortalecida cada vez mais pelo conhecimento que resulta em convicção. É isso que precisamos. Esta é a fórmula certa de uma pregação que agrada ao Senhor Deus. Um sincero interesse pelas almas, um conhecimento experimental daquilo que se fala e aí uma certeza plena para se tornar uma legítima pregação do Evangelho. As pessoas que nos cercam hoje estão aí, estão às escuras, estão tateando. Eu participo de alguns grupos, alguns até estão colocando algumas partes da palavra de Deus totalmente fora de contexto, mas eles estão buscando soluções para o entendimento desta crise pela qual todos nós estamos passando. Eles estão às escuras, eles precisam de direção, de certezas. E somente nós,
como instrumentos nas mãos do Senhor, mas movidos de amor, de conhecimento, de convicção, tal como aquela garotinha, acabaremos por convencer que é o Senhor que tem a solução para todo e qualquer problema do ser humano. Naamã chegou a viajar muitos dias, por muitos quilômetros, para se encontrar com o profeta do Senhor e ser curado lá de sua lepra e de seu pecado. É exatamente isso que o texto vai dizer, o capítulo de número 5 até o versículo de número 19. Depois você, com o tempo, pode ler, e é uma leitura muito saudável, muito reconfortante, uma leitura que traz ânimo e esperança para esses dias e alento para esses dias em que estamos atravessando. Então, terminando, é disso que precisamos hoje. Há oportunidade? Sim. Há o privilégio? Sim. Então, vamos usar tudo isso com muita responsabilidade. Vamos pregar. Precisamos anunciar, mas precisamos anunciar movidos pelo amor. Amor ao nosso próximo, com todo o conhecimento, com tudo aquilo que temos convivido e aprendido com Cristo Jesus, e em plena convicção do poder e do amor de Deus pelos homens. Que o Senhor certamente se agrade de toda a nossa proclamação, porque vai ser feita para a honra e glória do seu eterno nome. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai de amor, quando estamos cercados de pessoas que precisam de convicções e certezas, não podemos perder a chance de falar da maior certeza, da maior confiança que eles podem ter em Cristo Jesus. Aquele que há de nos livrar não tão somente do mal aparente e iminente que assola, que traz a desconfiança e a incerteza, mas também nos livra do pior de todos os nossos problemas, que é o pecado. Pecado esse que gera morte que é a separação do Senhor a Deus e Pai. Então ajuda-nos neste momento, toda a oportunidade que tivermos, identificada, ela deva ser usada, e usada para proclamar o Teu Evangelho com amor, com toda a convicção, com pleno conhecimento. Ajuda-nos, ó Pai de amor, a cumprir o mandado que o Senhor Jesus Cristo deixou a cada um de nós, para que a tempo e a fora de tempo falássemos do Teu Evangelho, do Teu amor, do Teu Filho, que morreu na cruz por cada um de nós. Te louvamos, te agradecemos e pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.